tempo de Moisés era um tempo de escravidão, onde o povo estava escravo, sim ou não? Era escravo. Então naquele tempo, Deus levantou quem? Um homem chamado Moisés, com uma mensagem poderosa. Naquela época, era a época da lei. Moisés ficava de face a face com Deus. Quando ele saía de encontro com Deus, o seu rosto resplandecia, ao ponto de ele colocar um véu. Um véu, sabia que Moisés colocava um véu para não mostrar o rosto florescendo, porque o povo ficava ludibriado com aquilo. Então ele colocava um véu. O apóstolo Paulo, ele cita uma passagem como essa, que ele fala, nós como rostos descobertos. Moisés colocava o véu, mas Paulo fala, não, vocês não vão colocar o véu, seus rostos estão descobertos, vocês vão refletir a glória de Deus, porque lá só Moisés refletia a glória de Deus. Então Deus levantou naquele tempo de escravidão, levantou um homem chamado Moisés, com uma mensagem poderosa que eram as leis. A lei não é ruim, a lei é boa. Os mandamentos do Senhor não são penosos, a Bíblia diz. Então toda vez que Deus quer fazer algo, em um tempo oportuno, Ele levanta um homem. Ele levanta homens. E Ele levanta homens com uma mensagem. Em 1500, nós estamos comemorando 500 anos da Reforma. O pastor Márcio falou que vai até pregar qualquer dia desse. Série da Reforma, né? Então no 1500 era um tempo, qual que era um tempo? Era um tempo de escuridão. O homem não tinha acesso à Bíblia. A Bíblia só era escrita no latim. Estou atrapalhando a sua série de mensagens aqui já. A Bíblia só era escrita no latim. E quem que entendia o latim? Só alguns homens. Quem eram os homens? Os ricos e os padres. E aí Deus teve que levantar um homem, chamado o quê? Martinho Lutero. E ele então fez as 95 teses e, por um tempo de escravidão, levantou um homem que começou a reforma protestante. A reforma protestante não foi feita só por ele. Ele começou a reforma. E hoje, graças a Deus, nós temos a palavra de Deus. Amém? Você tem a sua Bíblia aí? Você tem a sua Bíblia? Levanta a sua Bíblia aí. Pode ser no smartphone, iPad. Fique tranquilo, levante ela aí. Se tem no seu celular, você levanta. Se não tem, você tem que baixar, né? Levanta aí sua Bíblia. Diz assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho e eu vou conquistar tudo o que a Bíblia diz que eu posso conquistar em nome de Jesus. Nós vamos conquistar São Mateus para Jesus no nome de Jesus. Deus vai levantar um exército poderoso em nome de Jesus, querido. Mas, mediante isso, abre a tua Bíblia lá em Joel capítulo 2, verso 28. Deus, como eu disse para você, Ele sempre quer levantar homens. E lá em Joel, capítulo 2, verso 28, abre a sua Bíblia. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, mas não vou ler não, está aqui tudo no iPad, fica tranquilo. A gente traz a Bíblia, mas está no iPad, né? Vai projetar, não, os irmãos, eles... Joel, capítulo 2, verso 28, é pequenininho, mas está na sua Bíblia, viu? Fica tranquilo. Mas como hoje tem um celular, é mais fácil achar, né? Joel, capítulo 2, verso 28, diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, querido. Aleluia, aleluia. Feche os teus olhos, querido, vamos orar. Pai, nós oramos nesta noite, te agradecemos porque se até aqui chegamos, foi pela sua imensa graça. Nós somos agraciados, abençoados e enriquecidos. Então nesta noite nós declaramos: derrame o seu bom tesouro sobre nós, Pai. Libera a palavra fresca, a sua palavra que traz mudança, revelação e entendimento. Ilumine nossos olhos, Pai. Livra-nos de lidar com a tua palavra de forma natural. Nos encha de sabedoria, de revelação, em pleno conhecimento da sua verdade. Repita comigo: em nome de Jesus, eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a minha vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, querido. Querido, estamos vivendo os tempos oportunos em nossa geração. Tempos estes, vemos todas as notícias acontecendo: terremoto,
Uma hora é terremoto, uma hora é guerra, uma hora é furacão. Vemos muitas doenças novas. E nós vemos através das Escrituras que os dias do Senhor estão próximos. Quantos testificam comigo que os dias da vinda dele estão próximos? Eu creio que estão próximos. Esse dia meu filho perguntou, pequenininho: pai, Jesus volta quando? Eu falei: não sei quando ele volta não, mas a Bíblia diz que ele está perto. Mas ele está perto aonde? Mas que lugar ele está perto? Porque na cabeça dele tinha um lugar que Jesus estava vindo. E eu falei: não, ele está perto. Ele disse: nós não vamos saber quando. A Bíblia diz que ele vai virar como um ladrão. Mas acredite, está próximo, que os dias são próximos. E por que Jesus está vindo? Ele vai vir buscar a tua igreja. Nós estamos prestes, pastor Márcio, a viver o maior avivamento que esta terra já viu. Amém? Por que isso? Porque Jesus quer salvar. E Jesus não vai perder para o inferno. Não vai ter mais gente no inferno do que no céu. Por muitos anos a igreja se preocupou muito em ficar falando da sua conduta. Você pode perceber que as coisas estão mudando. Por muito tempo a igreja, não sei quem aqui que é convertido aqui há mais de 15 anos aqui, deixa eu ver. Só tem eu, só o pastor Márcio. Pastor Márcio, ele foi garçom na Santa Ceia, né? Quem aqui tem mais de 15 anos aqui? Então, se você não tem, se você tem mais de 15 anos, você vai entender o que eu vou falar. Na nossa época, a igreja perdia muito tempo falando do quê? Da sua conduta. Irmão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, nosso foco central do evangelho era corrigir a conduta do homem. Era assim ou não era? Era assim ou não era? Eu sou de um tempo que excluía a gente da igreja quando pecava. Quem já presenciou um negócio desse horroroso? Eu já presenciei. Não, uma coisa catastrófica. Eu era o líder, mas não fui eu, foi o pastor principal. Nós excluímos as pessoas quando elas tinham um problema de conduta. Horroroso. Nós queríamos corrigir ela, mas ela acabava de matar. Eu nunca vi ninguém sendo excluído desse que se arrependesse. Nunca vi. Todos eles têm horror de igreja. Não, porque isso aí é um trauma. Eu chamar você aqui, vamos chamar o Paulo Fernando aqui e falar assim: ó, nós queremos corrigir o Paulo Fernando. Ele está de disciplina porque ele ficou com umas menininhas lá no serviço. Ele não ficou, é só brincadeira, aqui é uma ilustração. Se aconteceu é o espírito, não sei. E aí ele era excluído. Aí se ele não mudasse de conduta e continuasse, ele era excluído da igreja. Ele não podia mais participar. Quem já presenciou um negócio desse aqui? Graças a Deus nós passamos dessa fase em nome de Jesus. No nome de Jesus. Então, por muito tempo, qual que é a mensagem agora? O foco da igreja não é mais o pecado do homem. O foco da igreja é o amor do Pai agora. Esse é o foco. E acredite, querido, eu via muito mais escândalo naquela época do que hoje. Quantos aconselhamentos eu tinha que ficar fazendo para corrigir conduta naquela época? Hoje não. Hoje nós temos lá aproximadamente 700, 600 jovens. Não tem nenhum caso de gravidez no nosso meio. Naquela época era 20 e ficava 3, 4 grávidas. E a gente só falava de conduta. Por quê? Porque eu falar de conduta não corrige o homem. Por que essa palavra do amor do Pai tem transformado as nossas vidas? Porque o desejo de Deus é se manifestar nessa geração. Nós vivemos a geração mais pecaminosa, de mais gente ímpia contra Deus. Mas é por isso que essa mensagem tem que ser verdade nas nossas vidas. Porque o mundo vai conhecer o amor de Jesus, desprovido de religião, debaixo da graça. E nós não vamos se importar se o cara usa brinco, tatuagem. A discussão da igreja antigamente era essa. O pastor ficava pregando, ele ficava preocupando com essas bobagens. Mas agora não. Deus, nesse tempo, quer levantar homens com uma mensagem para salvar o maior número de pessoas possível. Eu quero ser achado esse homem no nome de Jesus, querido. Falar para o seu irmão: você é esse homem no nome de Jesus. Quando Joel escreveu esse texto e profetizou, querido, ele estava falando sobre o derramamento do Espírito em Pentecoste. Mas o tempo do fim será outro momento. Outro momento. Quando Joel profetizou, ele falava do derramamento. Mas olha lá em Atos. O escritor de Atos, Lucas, ele menciona a profecia de Joel. E qual que foi a profecia? A mesma profecia. Lá em Atos capítulo 2, verso 19, diz assim: mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias.
diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão. Vossos velhos até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito, querido. Mas presta atenção, aqui já é Atos, e ele está falando ainda de um derramamento dos últimos dias. Então não é só o derramamento do Pentecostes, mas é o derramamento dos últimos dias antes da vinda de Jesus. E eu creio, irmãos, nós vivemos na nossa geração, a geração de mais gente viva que a humanidade já teve na Terra. Hoje nós temos aproximadamente 7 bilhões e 200 milhões de pessoas na Terra. O pastor Márcio é do tempo de 70, né, que cantava aquela musiquinha da Copa do Mundo, qual que era? 70 milhões em ação, pra frente Brasil. Pouca gente conhece aqui, ó. Só vendo um senhor ali, ele passando na cabeça, Nós estamos quase sozinhos nessa, filho. Porque 70 milhões era 70 milhões de brasileiros. Hoje nós estamos no Brasil, assim diz o IBGE, 200 milhões. Mas não sei como eles contam, mas enfim. Porque eu duvido que ali onde eu moro lá, o IBGE consegue contar. Tem um conjunto habitacional CDHU, que cada apartamento de 30 metros, 40 metros, tem 15, 20 dentro. Como conta? Registro. Nordestino registra. Não dá para contar, mas se eles falarem que tem 200 milhões, eu vou dizer para você, eu acho que o Brasil deve estar chegando às 300 milhões de pessoas. Eu queria saber como eles fazem esse censo. Tem quantos milhões de desempregados? Como consegue contar um negócio desse no Brasil, que a maioria é informal? Eles só contam o que está registrado CLT, mas quem trabalha informal? Então, não sei como eles contam isso, mas eu acredito, querido, que Deus, os nossos dias estão próximos da vinda. E existem 3 elementos que eu falei, que é o tempo, o homem e a sua mensagem. Eu vou mostrar para você que o tempo dessa profecia de Joel é hoje. É hoje. Nós estamos vivendo, só tira um pouco aqui do retorno do microfone. Nós estamos vivendo o tempo de Joel. Então, para que nós possamos viver esse tempo, querido, nós precisamos saber que este é o tempo, para nós não perdermos o tempo da nossa oportunidade. Salomão diz que o homem sábio, ele discerne o tempo e o modo. Discernir o tempo que nós estamos vivendo é chave, querido, para você ser um instrumento de Deus na sua geração, querido. Sacode o seu irmão e fala assim: Deus te chamou para este tempo. Não é por acaso que você nasceu neste tempo, querido. Deus vai usar você aonde Deus te plantar, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, em São Mateus. Esse subdistrito aqui de São Mateus deve ter o quê? Umas 300 mil pessoas? Deve ter, por aí. Porque não só inclui São Mateus, inclui todos os bairros, né? O subdistrito. Então, o primeiro que eu quero falar é sobre o tempo, querido. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, verso 17, e lá em Joel também, lá em Joel 2, 28, que acontecerá nos últimos dias. Então haverá dias, querido, haverá um tempo oportuno, mas nós precisamos entender, querido, olhando escatologicamente, o que ele está falando. Volta um pouquinho em Joel capítulo 2, verso 24. A Bíblia diz assim, Joel capítulo 2, verso 24. A Bíblia diz assim, no verso 23, alegrai-vos, ó filha de Sião, no 23, regozijai-vos do Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva seródia. Todos os teólogos dizem que este tempo aqui, a chuva temporã, ela é precoce, é antes do tempo, e a seródia, que vem tardiamente. Pentecoste foram as primeiras chuvas. Agora, as outras chuvas serão nos nossos dias, querido. Nós estamos prestes a viver novas chuvas no nome de Jesus, querido. E esses dias é os dias que o Senhor quer usar a tua igreja. Por isso nós precisamos mudar a nossa mensagem. Nós vamos viver tempos, querido,
aonde acontecerá avivamentos nas escolas, nas faculdades, no meio das crianças. Agora, dia 3 de dezembro, nós vamos ordenar 2 pastoras de criança. Nós estamos chegando a 1000 crianças. Diga aleluias. 1000 crianças, irmão. Sabe o que é interessante, pastor Márcio? Que filho de irmão, que é da igreja, não é nem 30%. 70% das crianças não são filhos dos crentes da igreja. São as irmãs que invadem as comunidades, os bairros lá, e fazem as células. Eu fico pensando, por que Deus, que tudo é movido pelo Espírito, por que o Espírito Santo está com tanta pressa para ganhar as crianças? Porque nós estamos vivendo os últimos dias, querido. É os últimos dias, acredito que eu estou te falando. Nós estamos vivendo os últimos dias. Por tanto escândalo que acontece no meio do evangelho, querido. Não tem uma pessoa que você para falar de Jesus, ela para para te ouvir. Não tem uma que não pare. Poderia ser o contrário, com tanto escândalo as pessoas poderiam ficar bloqueadas, mas não está sendo bloqueada. Nós podemos fazer encontros, nós vamos batizar 200 pessoas no dia 2 de dezembro. Você falar isso, né, há 30 anos atrás era o quê? Era um absurdo. Mas por quê que as pessoas estão abertas? Porque o Espírito Santo, Jesus tem pressa de salvar todas as pessoas. Se você não tem sua família convertida, chega a hora de você pregar para ela. Senta de frente para o seu pai, olhe no olho dele e fala assim: pai, tem uma mensagem de Deus para o Senhor. O Senhor te ama e quer mudar a sua vida. Por isso que eu estou aqui, por isso que Deus me salvou. Por isso que o projeto de Deus é salvar uma pessoa em cada família. Eu vi uma reportagem sobre um pastor chamado Pastor Coca-Cola. Quem já viu o Pastor Coca-Cola? Nunca viu essa reportagem? É esse Enoque Abidoê, né? A Coca-Cola tem um projeto que até 2020, toda casa do mundo, eles querem que consuma 1 litro de Coca-Cola por dia. Esse é o projeto de marketing dele, arrojado. Já pensou? Não sei quantas casas tem no mundo, mas tem 7 bilhões de pessoas, deve ter umas 3 bilhões de casas, né? Ou menos, não sei. Aí, esse pastor Enoque Abidoê, ele disse o seguinte: se o diretor de marketing da Coca-Cola quer que toda a família do mundo consuma 1 litro de Coca-Cola por dia, até 2020, o nosso alvo é colocar um crente em cada casa do mundo. E aí ele saiu numa revista, na revista Veja. Foi uns 5 anos atrás essa reportagem. Porque qual que é o projeto do Senhor? Salvar toda a tua família, querido. Quantos foram aqui o primeiro crente da família? Levanta a mão aí. Eu fui o primeiro crente da minha casa. Primeiro crente. Ninguém era crente. Deus para nós era sem sentido. Nós éramos de uma família católica. E aí Deus então estava me separando do meu casamento, da minha esposa, e o evangelho me encontrou. Quando encontrou, meu evangelho me encontrou, meus pais se converteram, meus sogros se converteram, meus irmãos se converteram, meus cunhados se converteram. E aí você vai vendo o movimento que vai acontecendo, porque uma pessoa se converteu. É para você, se você está aqui hoje, nesses dias, Deus quer salvar toda a tua família em nome de Jesus, querido. O sangue do Cordeiro passou na porta e todo mundo tem que ser salvo. Se você é o primeiro da tua casa, você está carregando o sangue do Cordeiro, e o sangue está posto à porta. O espírito da morte não pode alcançar a tua família, não pode alcançar teus filhos. Eu sempre trabalhei com jovens e os pais ficam angustiados em um tempo da vida, e eles falam: pastor, o que eu faço para ganhar meu filho? Eu falo: filhos, Deus tem uma aliança com você. Ele pode até desviar, ele pode até afastar, mas acredite, uma hora oportuna o Espírito Santo vai conduzir ele de volta. Porque em João capítulo 16 fala que o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. A toda a verdade. Se ele nasceu de novo, o Espírito Santo vai te conduzir à verdade. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo quer te conduzir a toda a verdade, até as verdades que você nem sabe que é verdade, que você precisa descobrir que é verdade. Ele vai te conduzir em nome de Jesus. É só você abrir seu coração e falar: Espírito Santo, guia-me e por toda a verdade, querido. Então, esses dias são dias de salvação, querido. Lá em Apocalipse capítulo 7, abra a tua Bíblia, Apocalipse capítulo 7, verso 9. A palavra do Senhor diz lá no verso 9 de capítulo 7: depois destas coisas olhei, e eis que aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações,
e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro trajavam vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. João fala que viu uma multidão de vestes brancas. Uma multidão, querido. E eu creio que esta multidão é o povo que as nossas igrejas vão alcançar na glória de Deus. E eles estavam com vestes brancas e pau. Ele viu uma multidão que não dava para contar, querido. Então João vê um sinal dos últimos dias. Ele vê, porque Apocalipse é um livro dos últimos dias, sim ou não? Ele vê uma multidão de salvos. E acredite, essa multidão será alcançada e conquistada pela igreja desse tempo, em nome de Jesus, querido. Por isso que nossas igrejas têm que ser desprovidas de religião, cada vez menos religiosa, cada vez menos sem regras. Porque não acredite, querido, antigamente as igrejas davam muita regra para o povo, muitas regras. Então o trabalho era regras. Tinha até culto para passar regra, que era o culto da doutrina, era para passar regra. Sim ou não? Tem que doutrinar a igreja, era para passar regra. Tipo assim, se era cachorro, não late cachorro. Cachorro. Mas não adianta, se é cachorro, pisa no rabo dele para você ver. Já pisou no rabo do cachorro quando está comendo? Não adianta. Domesticar o homem não muda o homem. O que nós precisamos falar? Que tem um Deus apaixonado por você. E aí você se apaixona por Ele. Quando você se apaixona com Ele, aí é fácil obedecer a regra. Mas nós queríamos colocar a obediência acima do amor por Deus. Por exemplo, quantas moças solteiras tem aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão. Quantas moças solteiras? Levanta a mão bem alto. Fica levantado. Quantos homens solteiros tem aí? Jovens solteiros, levanta a mão. Olha para o lado aí, ó. Maravilha, hein? Está solteiro por que quer? Eu faço na igreja isso, me perdoa, fiz a coisa errada. Está solteiro por que quer? Aí pega aquela adolescente solteira, a mãe fala: Mariazinha. Não, Maria não é nome de adolescente, né? Vamos para o nome moderno, né? Maria é nome da mãe, né? Estão ficando velho. Fala o nome de jovem solteiro aí, o nome? Agora é Maria Clara. Maria Clara, limpa a casa, lava a louça. Você não faz nada, Maria Clara. A mãe fala isso. Você é uma boa mãe, você fala isso. Eu tinha uma mãe porreta. Naquela época minha mãe era ímpia. E aí ela corrigia a gente com croque. Já tomou croque? Não, o negócio é assim. Croque. E eu lembro que a Xuxa tinha lançado aquela música, croque, croque. E aí, quando a mãe corrigia um, os outros dois faziam o quê? Tirava barato. E nós somos uma família black. E quem é família black, hoje quem é black é maravilhoso. Tem chapinha, tem progressiva. Mas naquela época não tinha. E nós penteávamos o cabelo como? Tinha aquelas escovas de madeira, sabe, grande. Quem é black aí, sabe? Minha mãe pegava. Podia a qualquer distância. Eu acho que era o espírito, não sei se era o diabo também, que guiava. Ela tacava de longe, acertava na cabeça sempre. Agora, eu tive uma mãe dessa. Você deve ter uma mãe dessa também. E aí o que acontece? A mãe fala para a filha: você não faz nada. É sempre essa briga para você lavar roupa. Você não consegue nem arrumar a tua cama. Se você é adolescente, sua mãe já falou isso para você. Sim ou não? Tem uma irmã ali falando assim da minha. Aí a Maria Clara apaixona pelo João. Só que não é João, é João Pedro, que é moderno, João Pedro. No nosso tempo era só João. João Pedro, João Vitor. Sim ou não? E aí o João Pedro vai vir até Maria Clara na casa. Imagine o que ela faz um dia antes. Uau! Uau! O quarto, como que está o quarto? Passa assim, tem uma poeira. Cama impecável, trocou até o lençol, a fronha babada de 5 anos de trocar, trocou. Coisa assim maravilhosa. Guarda-roupa dela, as calcinhas de couro assim, ó, as calcinhas dela. As departamentizou tudo, maravilhoso. O material da escola, a biblioteca dela é tudo arrumadinho. Agora, por que ela arrumou a casa? Porque a mãe falou? Não. Porque a paixão dela está chegando. E agora ela faz por desfrute, por prazer. Sabe qual é o problema? O problema é que o tempo todo nós queríamos ensinar a goela força para você arrumar a casa. Mas sabe quando você vai arrumar? Quando você apaixonar.
Jesus está vindo. Você vai fazer tudo espontânea vontade, querido. Essa é a mensagem desse dia, querido. Essa é a mensagem. Mãe, vou dizer para você, quando sua filha apaixonar, ela resolve. Ela recebe um curso de dona de casa instantaneamente. Que nem Matrix, que aprender karatê, dá um enter. Ela apaixonou, ela vai descobrir na hora como arrumar a casa. Não se preocupe, isso vai passar. Mas qual que é o problema nosso? O problema é a vida toda no passado nós ficamos ensinando aquilo que pode, aquilo que não pode. E aí não dá certo. Por que eu creio que aos últimos dias, querido, cada vez mais o Senhor vai se manifestando com revelação, querido, sobre os nossos dias, sobre o amor do Pai. Estão compartilhando um vídeo agora aí daquela menina que era namorada do Neymar. Como é a namorada do Neymar? A Marquezine. Quem viu o vídeo que ela converteu numa célula? A mulher do Tiaguinho, ela tem um canal digital, um vlog, sei lá o que é isso. E ela estava entrevistando. Eu vi porque alguém compartilhou da minha igreja, chegou até mim e eu vi. Ela está dizendo sobre Deus. Que ela falou assim, eu vou te falar, eu fui numa célula. Ela está dizendo. Pagou a luz. A célula dela pagava a luz. É da Vinha, só pode ser. Deve ser da Dínamos, não é possível. Pagou a luz. E ela falou que, e elas contando, quando apaga a luz, aí falaram o nome do líder. E aí você foi no nome daquele líder. E apaga a luz. Você sente o negócio assim, uma presença. É Deus assim, perto de você. Eu fico pensando, no passado, o evangelho só alcançava a favela. Só o pobre miserável. O crente tinha que ser pobre, burro e feio. Hoje não. Hoje o evangelho da graça te enobrece, te enriquece e te embeleza. Essa aqui é a verdade. A religião ao contrário. Ela te emburrece, te enfeiece. Eu vejo às vezes essas igrejas que pegam a religião, uns jovens tão bonitos, sobrancelha peluda, cabelo até aqui, uma coisa horrorosa. Roupa de quando minha avó usava, aquelas blusas de viscose feia. A minha avó usar tudo bem, mas uma jovem não pode usar um negócio desse, um trem feio desse. Sim ou não, Paulo Fernando? Mas porque a religião tem esse poder de estragar as pessoas. Fica burro, louco, bitolado. Então deixa eu te falar, irmãos, acredite, nós estamos vivendo os últimos dias. Há sinais dos últimos dias. Há sinais no nome de Jesus. Eu creio, irmãos, Deus nos deu uma vida só. Uma vida. Te deu uma vida. Eu não sei você, eu quero usar a minha vida que Deus deu, a única vida, para ser usado por Ele e fazer algo relevante na minha geração, em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga um glória a Deus aí, querida. Primeiro elemento, tempo. Segundo elemento que Deus tem que fazer é o homem. O homem, querido. Deus sempre usa homens. A Bíblia diz, lá em Joel, que tem algo interessante. Ele fala assim, mas ocorrerá que é dito por intermédio do profeta. Vamos no Joel, não Atos. Joel capítulo 2, verso 28. E acontecerá, tem um sufixo aqui, quer ver? Coloca lá. Joel capítulo 2, verso 28. Acontecerá, qual que é a palavra depois que vem? Acontecerá, vamos lá, todo mundo junto. Espera aí. Nós precisamos ler a Bíblia e entender o que a Bíblia está dizendo. Essa palavra depois não é colocada por qualquer coisa. Depois de quê? Eu fiquei pensando, depois do quê? Acontecerá depois, mas depois do quê? Não, vai acontecer alguma coisa antes. Porque se é depois, antes, parece que o profeta coloca um requisito para que esse avivamento que os jovens profetizam, que os velhos voltam a sonhar, que os jovens têm visões, ele fala, acontecerá, mas peraí, depois. Presta atenção, se é depois, tem que suceder algo antes, sim ou não? Parece lógico, não parece lógico? Sim ou não? Já tinha pensado nisso, eu fico pensando nessas bobagens, depois eu fico tentando arrumar explicação para o negócio. Então o que eu penso, querida? O que a palavra nos diz? Nós precisamos entender, querida. Entender por que Deus coloca isso. Por que, querido? Presta atenção. Eu creio, querido, que vai ser depois, porque Deus quer levantar uma nova linhagem de homem.
Mas não é um homem perfeito como a igreja antiga falava, que tinha rompante. Não, querido, eu creio que a manifestação do poder, do avivamento, que as pessoas vão profetizar, curar, é quando a igreja ter revelação de quem ela carrega dentro dela. O evangelho no passado era quem você era. Você é eloquente, você é perfeito, você é santarrão, você é santo. Um dia foi um cara na igreja, ele falou que eu orava 5 horas por dia. Eu falei, rapaz, estou desqualificado, eu não oro 5 horas por dia. E nem tenho pretensão de orar. O camarada orar 5 horas por dia, mano. Por quê? Quando o cara chega a uma costura dessa, e ele fala, os milagres acontecem, ele ministrava, porque eu oro 5 horas por dia. Nada contra oração, amém, queridos? Mas se você faz a sua oração, se você faz da sua oração algo para você se esteja mais perto de Deus, sua oração não passa de justiça própria. Você quer saber o tempo que mais os crentes têm justiça própria? É tempo de jejum. Nós estamos em jejum lá também, por isso que eu estou falando. Nós estamos 7 semanas de jejum. Mas o que eu fiz? 7 semanas de jejum. Mas nós jejum é de segunda a sexta. Sábado e domingo pode comer. Sábado e domingo pode fazer comunhão. Como os irmãos vão fazer comunhão na cela, você não pode comer? Aí minha esposa, é só você mesmo. Eu falei, filhos. Aí meu pai falou assim, não, jejum que funciona é sem parar. Você vê? Quem te falou isso? Quem te ensinou isso? Acredita agora, quantas vezes você jejuou e quando você terminou o jejum, você falou assim, não, estou mais próximo, agora estou mais íntimo com Deus. Tem 2 pessoas que não podem jejuar, aquele que é do enfermo e aquele que acha que o jejum dele vai aproximar ele de Deus. Você não pode jejuar. Se você acha que o seu jejum é uma espécie de sacrilégio, sim, um negócio de chibatada assim, para sofrer, porque, irmão, ficar sem sofrer, ficar sem comer é ruim pra caramba, vai. Não vem falar que é gostoso, não. Duvido que você não sofre. Duvido que você também tem uns irmãos que não dá uns perdidinhos no jejum aqui, não. Duvido que você não dá um perdidinho. Então, o que eu acho, querido? O que a palavra de Deus diz? Que quando nós, presta atenção, descobrimos a nossa real identidade, querido, coisas vão acontecer. O que o profeta Joel estava falando, ele fala de um arrependimento, querido, mas não é arrependimento para conversão, nem um arrependimento moral de uma vida de pecado. Ele não está falando isso. Ele fala que antes do derramamento do Espírito vai acontecer e vai ser precedido de algumas coisas, mas um arrependimento, querido, de obras mortas. Mas o arrependimento, a palavra arrependimento, seu original significa metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de pensar. O arrependimento que eu creio é o arrependimento de identidade. Identidade, quem eu sou agora? Quem que eu sou? Agora eu vou pregar o evangelho, vou orar por alguém, vou liderar a cela, não é porque eu sou santão e venci e estou à frente daqueles irmãos. Agora é porque quem eu carrego dentro de mim. É quem eu carrego dentro de mim, apesar de mim. Parece igual, mas é toda a diferença. Muda tudo, muda a maneira de você orar, muda a maneira de você liderar. Fica leve, não é por mim. Agora é quem está dentro de mim. A Bíblia fala que João tem uma visão de Jesus, o glorioso. Fala que ele está, os pés dele brilham como bronze, seus cabelos são brancos. E a Bíblia fala que a boca dele sai uma espada. Se você encontrasse alguém com uma boca saindo uma espada, o que você ia falar? Rapaz, está amarrado. O olho vermelho, fumou uns beck. São Mateus fumou. Fumou. A Bíblia fala que essa é a visão que João teve do glorioso. Você vai chegar na cela, outro dia o irmão falou, pastor, estou com muita dificuldade no meu bairro, tenho dois centros de macumba, o negócio está amarrado. Eu falei, é que você não conheceu o glorioso, você acha que a macumba é mais forte que você. Ele falou, não é, pastor? Eu falei, não. Quando você começar a sua cela, você fala assim, glorioso, vem comigo. O glorioso arranca a espada, aí o capeta vê Você vai orar por alguém, quem está com você orando por alguém? O glorioso. É ter a revelação de quem você carrega, de quem você está representando, querido.
Lá em Romanos, abre sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 15. A Bíblia fala assim: pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, para andares uma vez mas atemorizados, mas recebeste o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai, querido. Esse texto é poderoso, querido. A Bíblia fala que nós não somos mais órfãos. Tem muito filho de Deus vivendo como um órfão ainda. Eu não sei se teve experiência de algum orfanato. Nós tínhamos um convênio com o orfanato, e todo final de semana nós poderíamos pegar aquelas crianças e levar o final de semana para casa. Elas terem família, passear. E eu pegava uma menininha, 3 anos, chamada Bruna, loirinha. Só tem negão, eu falei, vamos clarear esse negócio aqui, catei uma loira. Para dar uma mistura, café com leite. Só café, muito azia. E aí pegávamos ela, chamava Bruna, um amor de criança. Tentei até adotar, eu quero adotar uma menina. E aí só que é aquela luta, né? Tem que estar na fila, e você não adota quem você quer, você anota o que os caras dão para você. E aí eu pegava ela, e ela era filha de uma ex-moradora de rua. E ela mamava, ela tomava 3 litros de leite por dia. Não, sim, bobininha assim, gordinha. E aí ela comia, nós íamos jantar, ela comia, e logo depois ela tinha que comer com a mamadeira na mão. Tipo assim, na cabeça dela, nós demoramos para entender. Tipo assim, pode ser minha última alimentação, vou aproveitar tudo. Foi gerada uma mentalidade que é de órfão na cabeça dela. E um dia, à noite, eu peguei no sono, ela não tinha dormido, eu e minha esposa, eu acordei de madrugada, ela mexendo no lixo, pegando comida do lixo. Do lixo. E aí, eu fui descobrir, ela morava na rua. Ela estava dentro da minha casa. Ela poderia abrir o armário, abrir a geladeira e pegar o que ela quisesse. Mas a mentalidade dela não era de filha, era de órfã. Ela poderia comer o melhor da despensa que tinha. Tinha Danone, tinha Yakult. Meus filhos têm lá, eu comprei Yakult, Danone, negócio lá vence, eu jogo fora, eles não comem. Não porque eles não querem, não é porque eles não podem, é porque eles não querem. Mas ela poderia comer tudo, mas ela não comeu. Mas sabe por quê? A mentalidade. Mas pastor, o que tem a ver com isso? Tem a ver que o homem que Deus quer levantar esses dias é um homem que entendeu que era órfão, mas agora ele é filho. E você não vai comer mais comida de porco, lixo. Sabe que você vai chegar para Deus e pedir: o bom tesouro está aberto sobre a minha casa. A geladeira está aberta, filho. Pega o que você quiser. O que você está precisando para a tua família? É paz? Abre a geladeira da paz, ele é o príncipe da paz, pega para você. O que você está precisando? Provisão? Quando você está precisando de provisão? Deus vai dar para você provisão. Ele é dono do ouro e da prata. Eu me lembro, no passado, hoje em dia as pessoas não fazem compra de carrinhos, né? Elas fazem compra de sacolinha. Hoje em dia o mundo moderno é esse. Mas eu lembro quando criança, meu pai fazia dispensa, ele recebia o ordenado, que era ordenado. E aí ele fazia dispensa, nós íamos no mercado. Era o único momento que a gente comia Danone. Só uma vez por mês, só na dispensa. E se você foi pobre como eu, você não vai ser mais. Era aquele 6 tabletes, um tablete com 6. Era 4 de morango e 2 de coco, lembra disso? Mas a briga era para comer quem ia comer o de coco. Ninguém queria comer o de coco. Semelha com você, querido. E aí como que o pobre come Danone? Ele tira a tampinha, ele lambe a tampinha. Assim é um ritual. Bem devagarzinho, não é com colher grande, colher pequena, que tem que demorar. Sim ou não? Não, o negócio é uma coisa assim, uma coisa. E a Yakult nunca abre assim o lacre de cima, fura embaixo. Tipo conta-gota, porque não sei quando vai vir o próximo. Você está dando risada, era assim, né? A vida era... Nossa vida melhorou em nome de Jesus, sim ou não, mano? Não, nossa vida melhorou. Agora, isso é o tempo que nós éramos adotivos. Agora, a dispensa foi aberta, filho. Você é filho. Você é filho. Você pode entrar na casa do pai e abrir a geladeira. Você não é mais estranho. Quando você vai visitar na casa de um estranho, você abre a geladeira? Não, porque não é tua. Mas acredite, na casa do pai a geladeira é tua. Pode abrir. Tem picanha lá dentro.
Você gosta de vinho? Tem um vinhozinho também para você tomar. Eu não tomo, mas você pode tomar, quem gosta. Tem Coca-Cola. Tem água com gás. Coisa mais maravilhosa depois de um churrasco de madrugada, você acordar com sede, tomar uma água com gás assim, ó. Tem tudo. Mas por que ainda os filhos de Deus vivem como órfãos? Se resumindo a pegar às vezes só o lixo que sobra. Como aquela mulher cananeia que estava comendo a comida do pão. Presta atenção, ela estava comendo a comida do pão porque o pão é para os filhos. Você é filho, você pode sentar na mesa do rei e pedir o que você quiser, querido. Pedir o que você quiser. Mas quem que é o homem dos últimos dias? Aquele que entendeu que é filho, que ele carrega dentro dele. Ele entendeu que aonde ele chega, o glorioso chega junto com ele. É este homem que Deus vai usar, querido. É este homem que Deus vai usar para tocar essa geração, querido. Lá em Efésios, a Bíblia fala, Efésios capítulo 1, verso 5, diz assim: em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. A Bíblia fala ao beneplácito, palavra bonita, né? Beneplácito. Essa palavra beneplácito é que Deus te adotou como filho, de boa vontade. E sabe o que é interessante no orfanato? Interessante no orfanato, eu acho que toda igreja tinha que ter um projeto de ter um orfanato. Nós temos um sonho lá. Sabe por quê? Porque os mais velhos tinham adolescentes. Ninguém quer adotar. Não sei se você sabe, pela lei da adoção, você pode devolver, sabia? Depois que você adota, tem um período de adaptação. Se você não se adapta, você pode devolver. E sabe o que eles fazem? Eles manipulam. Então quando eles chegam na família, eles são bonzinhos, porque eles ficam espertos. A lei da selva, eles aprendem a sobreviver. E aí eles são bonzinhos, mas passam os anos, os meses, eles são terríveis. Porque a vida os fez assim. E aí eles podem devolver. Tem gente em orfanato que já foram devolvidos por 3 famílias. Eu fico pensando, como que é uma criança que é devolvida e rejeitada, porque já está no orfanato, já foi rejeitada. E a família adota e devolve ela 3 vezes. Como que essa criança se torna? Mas sabe o que é maravilhoso? Que a Bíblia fala em Efésios que em seu amor nos predestinou para sermos adotados por filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito que é sua boa vontade. Jesus nos adotou. Mas sabe o que é interessante? Por mais problemático que você seja, Ele não vai te devolver para Satanás em nome de Jesus, filho. Que Ele nos libertou do império da treva e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Ele não vai devolver. Você pode dar um trabalho que for, Paulo Fernando. Jesus fala que te adotou pelo beneplácito, por muito prazer. Ele tem prazer em você. E Ele não vai devolver. Por mais que você dê trabalho, Ele não devolve. Por mais que você dê trabalho para o pastor Márcio aqui. Tem uns irmãos que me dão trabalho lá. Aí toda vez que eu tenho dá trabalho também, dá trabalho, mas Deus não vai te devolver. Ele não vai te devolver. Mas o que a igreja do passado falava? A igreja do passado falava: Deus vai te devolver, você vai perder a salvação. Vai te devolver. O que está dizendo? Quando fala que perder a salvação, está falando o quê? Vai te devolver. Você vai voltar a ser órfão, vai voltar para o orfanato. Então, o que te impedia os crentes? Deus vai te devolver. Em tese, eles estavam dizendo isso. Vai te devolver, você vai voltar no orfanato. Imagine o pavor de uma criança que vai voltar para o orfanato. Imagine. Agora, o homem dos últimos dias, querido, é este homem que carrega esse DNA de filho de Deus, querido. De filho de Deus. O órfão não tem direito à herança. O órfão não tem casa. O órfão não tem quem o defenda, mas os filhos têm herança. Os filhos têm casa. Os filhos são amados, querido. Quando o texto diz: e depois destas coisas, eu creio que é depois que os crentes, os filhos de Deus, tiverem revelação do que eles carregam dentro deles. Quero dizer para você, filho, a dispensa do céu está derramada sobre você, filho. Você não é órfão, você pode pedir o que você quiser. Como que você abre a porta? É pela fé. Pela fé que você é filho. É pela fé que você pede São Mateus para o Senhor, filho. É pela fé que você anda nas ruas profetizando. Nós vamos conquistar essas ruas aqui. Toda rua desse bairro aqui vai ter uma célula em nome de Jesus.
É declarando, querido. É declarando. Eu falo lá para os irmãos, nós vamos ser a maior igreja da Zona Leste, eu falo. Os irmãos acham que eu sou louco, mas eu falo isso 7 anos já. Mas quando nós começamos, nós tínhamos 30 pessoas. 30 pessoas. E eu continuo falando até hoje. Hoje eles já não acham que eu sou louco mais. Eles acham que eu sou um pouco ousado, mas eu creio. E vocês vão ser a segunda em nome de Jesus, amém? Empate técnico. Mas juntos nós vamos conquistar essa Zona Leste para o Senhor Jesus, em nome de Jesus, querido. Aqui é reconhecido como periferia, como lugar de gente pobre, mas nós vamos declarar: o Evangelho vai tocar a mentalidade, vai transformar, vai ter um arrependimento mental, uma metanoia, vai sair. Eu quero dizer para você, você tem que chegar na sua casa e começar a declarar na vida dos seus filhos: vai ser o melhor profissional, em nome de Jesus. Isso aqui vai ser médico, isso aqui vai ser vereador, isso aqui vai ser deputado. No passado a sua mãe te disse que se é um pau que nasce torto, se ia dar certo. Não é assim que os filhos falavam? Mas você tem que declarar sobre os seus filhos que eles vão ser essas pessoas em nome de Jesus, querido. Você pode dar um glória a Deus, querido? A Bíblia diz: e acontecerá depois. Depois de quê? Que os filhos tiverem revelação que não são mais órfãos. Você não é órfão, filho. O apóstolo Paulo fala que você pode chamar Abba Pai, Paizinho, Abba Pai, Paizinho. Se você foi para Israel, alguém já foi para Israel aqui? Você anda em Israel, os judeus ficam andando e os filhos ficam Abba, Abba. Os pequenininhos com as trancinhas assim, Abba, Abba. Porque Abba é um prefixo que é pai, paizinho. Você foi adotado, você não tinha um pai, mas Deus fala que você pode chamar paizinho. Quando meu filho me chama assim, paizinho, me dá alguma coisa, eu não tenho coragem de negar. Você tem coragem de negar? Seu filho apronta, você sai correndo para corrigir ele, para bater nele. Aí dá mais raiva quando o filho corre? Não, eu fico assim, possesso quando ele corre. Mas quando ele vem, gruda na minha perna, olha para mim e fala assim: paizinho, eu vou fazer mais, pai, perdoa. Acabou a braveza. Quem tem coragem de bater numa criança que está ajoelhada, dobrada, olhando para você e falando assim: paizinho. Só que a Bíblia diz que nós que somos maus, se nossos filhos pedir pães, nós não daremos pedra nem cobra, quanto mais Deus. Então, quando você estiver precisando de alguma coisa, fala assim: paizinho. E Ele vai abrir o bom tesouro sobre a tua vida em nome de Jesus, querido. Fala para o seu irmão assim: se prepare esses dias. Deus vai abrir o bom tesouro na sua vida, querido. Você vai ser usado com intrepidez. Deus vai abençoar a tua casa, a tua família, a tua célula, o teu casamento, a tua empresa, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, querido. Aleluias. Os dias, o homem e a mensagem. Qual é a mensagem que este homem dos últimos dias precisa carregar? Lá em Romanos, capítulo 1, verso 1. Abra a tua Bíblia, Romanos capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A nossa mensagem, querido, é a mensagem do Evangelho. A Bíblia faz um paradoxo aqui. Ele fala que Deus nos tirou do império. Nós éramos escravos, e nos tirou e nos levou no reino do Filho do seu amor. Agora Paulo fala que ele é escravo. Essa palavra servo, no original significa doulos, que significa escravo. Então Paulo se apresenta como Paulo. Quer ver? Vamos ler diferente agora. Aqui assim, o tradutor da Bíblia, ele foi bem educado assim para não espantar a gente. Ele fala assim: Paulo, servo do Senhor. Vamos trocar servo por escravo. Paulo, escravo do Senhor, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, querido. Presta atenção. Nós somos separados. Qual que é a mensagem? Qual que é a mensagem dos homens dos últimos dias? A mensagem é o Evangelho de Deus. Quem que é o Evangelho de Deus? É simples. Qual que é o Evangelho? Que há 2000 anos atrás o menino nasceu. Estou te contando o Evangelho.
Ele cresceu, se tornou homem, mas com 33 anos, ele foi na cruz e houve uma troca no Calvário. Era para você e para mim morrer, e ele morreu. Ele substituiu a minha vida. E no terceiro dia ele ressuscitou, para que também quando nós morrêssemos, nós vamos ressuscitar com ele também. Mas quando ele esteve em terra, ele abençoou, mas ele foi embora. Mas para declarar que ele vai voltar, e ele disse que deixaria o Espírito Santo dentro de mim e de você, como penhor da sua herança. Sabe o que é penhor? Penhor é quando você troca uma joia. Você dá uma joia como penhor, ou algo de valor, como garantia que você vai voltar para pagar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Sabe por que Jesus deixou o Espírito Santo dentro de nós? Ele está dizendo assim: eu estou indo, mas estou deixando o Espírito Santo só para você lembrar que eu volto para te buscar, querido. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Que mensagem, pastor, mas essa é a mensagem simples. Não, mas é isso mesmo que nós temos que pregar. É isso que nós fazemos no encontro. O Evangelho, querido. O Evangelho. Sabe quem que são os líderes que fazem a obra no descanso, que frutifica? É os líderes que foram consumidos por esse Evangelho da graça. São esses, querido. Presta atenção. É esse Evangelho que nós precisamos viver antes de pregar. Antes de você pregar, você precisa entender ele. Lá em Romanos capítulo 1, verso 3, a palavra do Senhor diz assim: portanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida para a natureza pecaminosa. Presta atenção, a Bíblia diz que nós devemos andar sob a lei do Espírito da vida, que a lei do pecado e da morte só te traz peso. Eu vou te falar como que é uma vida cristã debaixo da lei do pecado. Vem aqui, da lei. Vem aqui, Mauro Fernando. Pega aí umas 5 Bíblias de papel aí. Dá essas Bíblias de papel para ele aí. Pega aí. Vou te mostrar o que Paulo está dizendo na prática. Tá bom, vem. Vem, sobe aqui, filho de Deus. Cadê o irmão do louvor lá do violão? Tá por aí? Segura a Bíblia aí. Não, só que você não vai segurar assim. Você vai esticar a mão assim. Uma mão só. Estica, tem que esticar. Fica aí. Servir a Deus sem andar debaixo da lei da vida, sem conhecer a graça, é mais ou menos assim. Por um tempo você consegue. Sim ou não? Você acha que ele consegue quanto tempo? Não pode dobrar. Olha aqui, Paulo fala. O que Paulo está dizendo? Qual que é a mensagem que nós devemos pregar e viver, querido? Ele fala: não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não pode. Não pode. Você vê, todo crente que não conheceu a graça, ele tenta fazer gambiarra com Deus. Para cumprir, é só debaixo da gambiarra. Aí você vai usar de religião. E fala: portanto, aquele agora que não tem nenhuma condenação para que estão em Cristo Jesus. Por que não tem condenação mais, querido? Porque a lei do Espírito e da vida, do Espírito da vida, querido. Presta atenção. Se você não ama a Deus, não adianta eu lhe dar regras. Mas se você ama a Deus, você não vai precisar de regras para cumprir. É uma boa frase que você põe no Facebook. Estica a mão, mano. Quando você não desfruta da graça, é mais ou menos como Paulo Fernando. O peso é esse. Você até consegue por um tempo liderar. Você até consegue o tempo orar, fazer jejum. Mas vai chegar um tempo que vai ter pesado. Sim ou não? Mas o apóstolo fala que a lei do Espírito da vida.
O que ele está dizendo? Ele está dizendo agora, fica só mais um pouquinho só. O que Jesus fez com você? O que Jesus fez? Você andava assim, ó. Jesus fez o que então? Além de ele tirar todo o peso da religião, do pecado, das regras sobre sua vida, ele vai aqui, ele não só tira todo o peso, ele só não tira todo o fardo. Agora ele pega você e te leva junto, filho. Agora é ele que carrega. Você quer andar na lei do Espírito da vida? O que Paulo fala? Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O seu andar não é seu andar, é Ele que anda, é Ele que lidera. Além de ele arrancar o pé, tá pesado, hein, rapaz? É que Jesus é forte. Ele era carpinteiro, eu não dou conta não. Você vê, eu não posso carregar, mas Cristo pode, no nome de Jesus, querido. Você está entendendo o que aconteceu com você? Quando você lidera debaixo da lei, fica pesado para você, você não consegue. Sabe o que é o líder que frutifica? É o líder que anda pela lei do Espírito, é leve. Você quer saber se você está liderando? Você está fazendo a obra de Deus? A obra de Deus, a Bíblia fala que o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria. Se na sua vida cristã não tem paz e alegria, não é reino de Deus. Você tem que ter paz e alegria. Paz e alegria. E é interessante, quando você tem paz e alegria, você tem favor sobre a tua vida. Tem favor. É favor. Você é favorecido por Ele. Pastor, eu quero relacionar. Pastor, com uma moça, mas estou angustiado. Está angustiado? Para. Tem que ter paz e alegria. Quero abrir um negócio. Ai, estou com medo. Tem que ter paz e alegria. É um sinal para você tomar uma decisão importante. Se não tem paz e alegria, não é reino de Deus. Porque o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria. Você quer um sinal de se você está desfrutando da graça? A sua vida tem que ter paz e alegria. Deus te chamou para ser alegre, filho. Quem é alegre tem favor de Deus. Os pastores perguntam: pastor, o que você está fazendo para fazer? Eu falei: não estou fazendo nada. Mas sabe o que eu faço? Eu sou alegre em ser pastor. Sou alegre para pregar. Eu fico pesquisando ilustração para contar para os irmãos se divertir, mas ao mesmo tempo fazer ele refletir. Você quer que a sua cela rompa, exploda em nome de Jesus? Quantos líderes de cela tem aqui? Chega na tua cela, seja o líder mais alegre que for. Pessoas gostam de andar de gente perto de gente alegre. A Bíblia fala que Jesus, onde Jesus entrava, as crianças. Você percebeu que criança não gosta de gente chata? Se as crianças, até um ponto que Jesus falou para os discípulos: deixe os pequeninos virem a mim, não foi? Os discípulos chatão queriam afastar. Jesus falou: deixa eles virem. Criança só fica perto de gente alegre. Jesus era alegre. Jesus tinha alegria. Você quer romper no ministério da sua vida? Você quer mudar o ambiente da sua casa, querida? Você que é mulher, homem, faça da sua casa o reino de Deus. Faça da sua casa um lugar de justiça. Só que não a sua justiça, a justiça de Cristo. Quero terminar. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 19. Obrigado, irmãos. Apocalipse capítulo 19, verso 7. Diz assim: alegramo-nos, exultamos e demos glórias a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está preparada para vestir-se. Foi providenciado linho fino e puro. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Esse texto, a Bíblia está falando das bodas do Cordeiro, onde nós vamos ser recebidos para ceiar com Jesus. Só que a Bíblia diz que só pode entrar quem está vestido do quê? De uma roupa branca de linho fino. Só pode entrar linho fino. Você sabe o que é a mensagem da graça? Eu vou te falar para você. A mensagem da graça é Deus te vestindo de linho fino branco. E aí quando
Compre uma roupa. Já foi a algum casamento, comprou um sapato branco, uma roupa bem clara, que qualquer lugar que você encosta fica marcada que ela está suja? Já teve uma roupa assim? Como que você anda agora? Com o maior cuidado para não sujar a roupa. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que na festa, essa festa que vai ter, só vai poder entrar quem está vestido de linho fino branco. Mas o linho fino branco é nossos atos de justiça. No passado ensinava que os atos de justiça, se você era bom, se você não mentia, se você tinha uma boa conduta. Mas os atos de justiça não são os meus atos. Os atos de justiça foi o ato que Jesus fez na cruz do Calvário, querido. Não importa quão lameado você está, essa mensagem do Evangelho vai cobrir muita gente suja, pecadora, prostituta, ladrão, com linho fino de atos de justiça. E nós vamos chamar ele para participar da festa. Todo mundo vai participar da festa. Seu pai vai participar da festa. Seu irmão vai participar da festa. Existe uma festa. Nós vamos convidar São Mateus para a festa. A festa da religião é dos atos de justiça, querido. Fica de pé no seu lugar, meu Jesus. Essas mãos do céu, querido. Oh, Espírito Santo, Deus te chamou.